Depois de sermos cheios do Espírito Santo, vamos nos encher agora da palavra de Deus. Eu peço que você encontre na tua Bíblia o livro de Oséias, no capítulo de número 4. Está após o livro de Daniel. Oséias, no capítulo 4. E no verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6. Amém? Estou esperando. Show? Ainda estou vendo folhas sendo viradas aí. Oséias 4, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Palavra do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. A mensagem hoje, eu coloquei o tema como uma aula da sabedoria. Não é uma aula de sabedoria, é uma aula da sabedoria. É a sabedoria nos dando aula. A palavra de Deus é a sabedoria. Nós estamos às vésperas de eleições no nosso país e nós seremos os responsáveis pelo que vai acontecer após o dia 2 de outubro. É 2, né? Nós seremos os responsáveis. Entendam isso. E como eu não vou poder estar no próximo domingo com vocês, eu não vou estar aqui, então eu não teria tempo de trazer essa mensagem antes das eleições. Então eu preciso trazer essa mensagem hoje, para que a sabedoria fale com a gente, para nós deixarmos a ignorância e aprendermos o caminho dos sábios. Eu quero antes falar do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo nesse momento. Nós não ficamos a par de 1/3 do que acontece no mundo, a não ser que nós queiramos saber, para que a gente possa compreender o porquê depois. Por exemplo, eu não sabia, e hoje o meu filho, o Mateus, me falou do que aconteceu, tem acontecido nos últimos dias, lá na Ásia. Eu não sei se todos sabem, alguns talvez saibam, outros não, mas por lá a terra está sendo devastada outra vez. A China passou agora, recente, por um terremoto e depois por terremotos secundários. Existem imagens na internet. Tóquio, no Japão, a Índia, o Paquistão, Taiwan, passaram por terremotos, por tufão, na China
um calor insuportável. Tudo isso está acontecendo agora. Está acontecendo agora, nesses países. E eu comecei a ver as imagens, e eu me assustei. Eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia dessas nações. Tem misericórdia desses povos. São vidas. Eu vi uma imagem de muitos chineses dentro dos supermercados, dentro por causa do ar-condicionado, porque não estava sendo possível suportar o calor do lado de fora. E o que são essas coisas? O que está acontecendo? São sinais, e mais sinais. O planeta está dando um recado. Jesus está voltando. O planeta está avisando. As catástrofes naturais estão nos dizendo que o fim chegou, que o fim está aí. E muitos de nós estamos ignorando isso. Mas eu queria também analisar essas situações por um outro ângulo. Pelo ângulo político. Ou seja, essas nações estão sendo devastadas e atacadas, e isso não está acontecendo por um acaso, mas sim por causa da impiedade, sim por causa do mal praticado, pelo afastamento de Deus, pelas pessoas estarem se afastando cada vez mais de Deus. O mundo, então, sofre com essas devastações, porque a terra fica entregue, e o diabo destrói, causa dores. E os versos que eu vou ler hoje aqui são versos da sabedoria, para nos fazer compreender o que está acontecendo na América Latina. Países como a Venezuela, um país rico, milionário em petróleo, o país mais rico em petróleo do mundo, e a população da Venezuela vive a miséria. Alguma vez você pegou comida na lata de lixo para comer? Restos de comida, como fazem os animais de rua? Pois na Venezuela é assim que vivem hoje. O salário não dá para comprar um pacote de arroz, não dá para a refeição de um mês. Já imaginou o que é isso? E aí nós temos outros países, a Argentina, onde quase metade da população já está vivendo num estado de miséria. Cuba, e tantas outras nações, vivendo em estado já de miséria, onde a maior parte da população está passando fome. E a fome é outro sinal. É outro sinal da volta de Jesus. Porque Jesus disse, e haverá fomes. Fomes, ou seja, as nações, os povos, passando fome, passando necessidade. E o que é isso? Senão a colheita de uma semeadura ruim. Não pensem que o Apocalipse vai acontecer, que não seja por esse motivo. É por causa da semeadura humana. É por causa do que a humanidade tem semeado sobre a terra. É por isso que vem o Apocalipse. É por isso que está profetizado o fim. Por causa da maldade humana. Por causa do pecado. E qual é o papel da igreja no meio de tudo isso? Qual é o papel de um cristão? O que ele deve fazer? O cristão tem que orar. Mas uma oração sem ação não significa quase nada.
É como disse Tiago na sua carta: a fé sem obras é morta. Então orar e não agir é como uma fé sem obras. São orações mortas, que não poderão ser atendidas. Então a igreja tem um papel nessa terra ainda. Ela precisa continuar promovendo o reino de Deus. Ela precisa continuar fazendo o bem. Ela precisa continuar contribuindo para o bem. Ela precisa se santificar. Ela precisa tomar decisões corretas, que louvem, que exaltem a Deus e o seu reino. Quando Deus disse isso aqui em Oséias, que o povo dele estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento, é porque aquele povo parou de buscar a Deus. E Yahvé é a fonte do conhecimento. Jesus é a fonte de todo conhecimento. Seu Espírito é a fonte de todo conhecimento. E aquela nação deixou de buscar a Deus, parou de buscar a Deus e se iludiu com o mundo. Se iludiu com o mundo, com deuses estranhos. Israel, a Israel de Deus, se prostituiu com deuses estranhos. E começou a se misturar com os povos pagãos, com os ímpios. E a praticar os mesmos delitos que eles. E por isso agora estavam sendo destruídos. Porque eles ignoraram o conhecimento. Acharam que não precisavam mais dele. E por isso sofreram danos irreparáveis em seu tempo. Israel ficou por centenas de anos espalhado pelo mundo. O povo de Israel ficou espalhado pelo planeta por muitos e muitos anos, por gerações inteiras. Por causa do seu pecado, por causa da sua rejeição a Deus, porque não quiseram dar ouvidos a Ele, porque pararam de praticar os seus mandamentos, de guardar seus mandamentos. Eles foram então espalhados pelo mundo, e por gerações ficou assim, por gerações, até que em 1948 eles recebem de volta a sua nação, como promessa do Altíssimo Deus. A ira de Deus não dura para sempre. E a ira de Deus sobre Israel cessou. E Deus trouxe eles de volta para a sua terra. Mas eles continuam negando a Jesus como Senhor e Messias. O Brasil, essa nação a qual nós nascemos nela, e eu digo com certeza que eu não nasci nessa terra chamada Brasil por um descuido de Deus. Você não nasceu nessa terra, neste país, por um acaso. Nós nascemos neste país pela vontade de Deus. E nas palavras bíblicas, existem textos que apontam para essa nação. Textos que apontam para este país. Chamarei meu povo, um povo que não me conhece. Chamarei uma nação que não me conhece. O nosso país, esta terra, tem um grande significado nos planos de Deus sobre essa terra, sobre esse planeta. Ela é uma nação muito importante para Deus em volta do mundo. É uma nação importantíssima. É a única nação do planeta, é o único país do planeta que tem uma Amazônia. Será que foi por um acaso que Deus fez a Amazônia nesse país?
É o único país que tem uma Amazônia. É um país que não sofre terremotos. É um país que não passa fome, como tantos outros estão passando. Um país onde a sua população não passa, e quem passa é por culpa de governos. Porque esta nação chamada Brasil é a nação mais próspera de toda a terra. É a nação mais próspera de toda a terra. Eu não consigo entender porque tem brasileiros que se mudam para Estados Unidos, para Japão, para a Rússia. Eu não consigo entender o que tem essas pessoas na mente de saírem da sua terra e irem para outras. Eu não consigo compreender pessoas que são desse país se apaixonarem por outra nação e quererem viver em outra. Essa é a única nação que tem o poder de sustentar o resto do mundo. A única nação de toda a terra que tem o poder de sustentar o mundo inteiro. Nunca paramos para pensar nisso, não é verdade? Nunca paramos para pensar nisso. Depois de Jerusalém, esta é a nação mais cobiçada pelos líderes mundiais. Esta é a nação mais cobiçada, porque ela tem de tudo o que eles não têm. A fartura que esse país oferece não é a fartura que os outros países oferecem às suas populações. Como foi dito e tem sido dito aí na mídia, uma pessoa aí, eu agora não sei, eu não fico vendo muito essas coisas, mas eu sei que uma pessoa de extrema importância no mundo estrangeiro declarou que sem o Brasil o resto do mundo passa fome. Sabe o que isso significa? Que este país é um celeiro para alimentar o resto do mundo. Tem para nós e tem para o mundo. O que se produz aqui é com tanta fartura que tem para nós e tem para o mundo. E me faz lembrar muito bem uma história bíblica do Velho Testamento. Uma história do Gênesis. De uma nação chamada Egito. Não era uma nação próspera, como é o Brasil. Mas lá Deus enviara um homem que a tornaria próspera. Porque este homem temia o Senhor, o seu Deus. Um homem que foi invejado por seus irmãos, odiado por seus irmãos. Um homem que seus próprios irmãos queriam tirar-lhe a vida, queriam matá-lo. E que fizeram todo o mal contra ele. Só não o mataram, porque Deus tinha promessas para a vida daquele homem. E então ele foi vendido como escravo por seus irmãos. E ele foi levado para o Egito. E lá no Egito ele foi comprado. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar, um servo do faraó. E esse homem foi comprado como escravo para trabalhar na casa dele. E José começou a trabalhar na casa de Potifar. E em pouco tempo, a casa de Potifar prosperou, como nunca, jamais havia prosperado. Tudo isso devido a José, porque era um instrumento de Deus. Mas aquilo só era o começo. Era só sombra do que estava para acontecer. Logo mais uma vez, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, tentou corrompê-lo, mas ele não se corrompeu.
Ele não se corrompeu, porque ele temia a Deus, ele temia o Senhor. Por mais que suas carnes tremessem, ele não se corrompeu e não aceitou a sedução. E por causa disso, ele foi condenado injustamente à prisão. E não demorou muito. Dentro da prisão, começou a haver prosperidade, ordem, paz, entendimento entre os presos, como se fossem uma família, devido a José, a sua presença dentro daquela prisão, a ponto de o chefe da carceragem entregar o cárcere nas mãos de José. Não demorou muito, outro fato aconteceu. 2 homens da corte, 2 homens próximos do faraó, um copeiro e um padeiro, que serviam direto no palácio, foram presos porque um dos 2 tinha feito um roubo no palácio de faraó. E até que se descobrisse quem era, os 2 foram presos porque eram suspeitos. E estes homens tiveram cada um sonho. E como José já era muito conhecido dentro do cárcere, certamente outros presos começaram a comentar sobre ele. E então esses vieram até José e contaram para ele cada um seu sonho. E José interpretou o sonho desses homens. E como ele interpretara, assim aconteceu. Foi descoberto quem roubou e este foi enforcado. E o outro foi exaltado. O copeiro foi exaltado. E José tinha pedido uma coisa para ele: olha, não se esqueça de mim quando você encher o copo do rei, do faraó. Mas ele se esqueceu. Passaram mais algum tempo, e lá adiante então, o faraó começou a ter 2 sonhos, e aqueles 2 sonhos o perseguiam, todas as noites, todas as madrugadas, ele sonhava os mesmos 2 sonhos, e ele chamou os seus adivinhadores, ele chamou, aqueles que eram astrólogos, que eram interpretadores de sonhos, e nenhum deles conseguia interpretar os sonhos de Faraó. E Faraó tinha tido um sonho com 7 vacas gordas, e no sonho apareciam 7 vacas magras e comiam as gordas. E o segundo sonho, ele sonhou com um milharal e espigas de milhos graúdas, e de repente apareciam espigas magras e devoravam as graúdas, e ele não entendia o que aquilo significava. Até que o copeiro se lembrou de José e falou a Faraó, e Faraó trouxe José à sua presença e contou-lhe os sonhos. E então José, ele interpretou ambos os sonhos e disse: os 2 sonhos dizem respeito à mesma coisa. E ele disse: as 7 vacas gordas são 7 anos de muita fartura, as 7 espigas graúdas são 7 anos de muita fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas magras representam 7 anos de muita seca, fome, que se estabelecerá sobre toda esta terra. E ali então, o faraó pergunta para ele: o que eu devo fazer? E então, o homem de Deus, um instrumento de Deus que teme, que não se corrompe, disse para ele o que deveria ser feito, que deveria se ajuntar nesses 7 anos o que se pudesse ajuntar em celeiros, para que quando viessem os 7 anos de fome, eles tivessem abundância de comida. E então a Bíblia diz no Gênesis que o faraó olhou para José e falou diante de todos os seus: não encontro outro homem tão capaz como você. Você vai ser o governador de todo o Egito. Acima de você só vai ter eu. E selou, colocou o seu anel selo no dedo da mão de José. E José saiu a percorrer todas as terras e a trabalhar em prol da fartura, de colher toda a fartura daquela nação.
E ele colheu tanto, que quando chegaram os tempos da fome, e o povo do Egito começou a clamar ao faraó: precisamos de comida, precisamos comer. O faraó disse: procurem José, ele saberá o que fazer. E José abriu os celeiros do Egito, e começou a vender do trigo, e começou a vender dos grãos, e alimentar todo o Egito. E logo em seguida, as nações vizinhas, todas as nações da terra naquele tempo, começaram a buscar comida no Egito, começaram a levar do seu ouro, da sua prata, das suas pedras preciosas, para trocar por comida no Egito. E a nação do Egito começou a enriquecer e se tornou a maior potência mundial de todos os tempos na Bíblia Antiga, por causa de um homem que não se corrompeu, que decidiu até o fim de sua vida fazer a vontade de Deus. Seus irmãos foram obrigados a ir no Egito buscar comida. E resumindo a história, quando José se revelou a eles, eles acharam que iam ser mortos por José. Mas José não os ordenou a morte. José os amou, os abençoou, os alimentou. José mandou buscar seu pai e toda a nação, sua nação, do deserto para o Egito. E estes viveram abençoados enquanto José esteve vivo sobre a terra. E quando Jacó morreu, o pai de José, quando Jacó morreu, os irmãos de José ficaram muito preocupados. Eles começaram entre si a dizer: nosso pai morre, José agora vai se vingar da gente, porque ele respeitava muito o pai e certamente não nos matou por causa disso. Então agora ele vai nos matar, vai mandar nos matar, porque nosso pai morreu, não há mais defesa para nós. Então eles foram até José e disseram: nosso pai pediu no leite de sua morte que nosso irmão José cuidasse de nós e não nos abandonasse. E José disse: eu amo vocês. Não, por causa do mal que nós fizemos a você. Eles disseram: não, nosso pai pediu para que você não nos mate, por causa do mal que nós lhe causamos, porque nós lhe causamos muito mal. Aí ele diz: eu não vou matar vocês, porque todo o mal que vocês fizeram para mim, contribuíram, Deus fez contribuir para a minha posição, para a posição que eu alcancei hoje. Por causa do mal que vocês me fizeram, hoje muitas vidas são alimentadas, porque por causa da maldade de vocês, eu fui trazido para cá, e aqui o Senhor cumpriu a sua promessa, e me tornou a pessoa que eu sou. Então por minha causa, muitos continuam vivos, e não vão morrer de fome, não vão morrer de fome. Eu amo vocês. Olha que história, olha que coisa fantástica. Mas aquela terra só foi próspera enquanto José viveu, enquanto aquele faraó viveu. Porque a Bíblia diz que, morrendo José e morrendo também aquele faraó, em pouco tempo os egípcios se esqueceram do que acontecera naquele tempo, e um novo faraó com os novos conselheiros escravizaram o povo de Deus, e tornaram o povo escravo, e fizeram eles trabalharem duro para poderem comer. Os hebreus praticamente reconstruíram todo o Egito com a sua mão de obra, construíram as pirâmides, foram trabalhos forçados. Por quê? Porque quem estava agora no governo não temia a Deus. O faraó que elegeu José como seu governante conheceu a Deus e temeu o Deus de José. Ele temeu o Deus de José, e por isso a nação do Egito foi tão abençoada enquanto esses dois homens viveram. Mas agora o novo faraó não teme a Deus, está nem aí para aquele povo hebreu.
ouve seus conselheiros e os escraviza de tal maneira que agora eles começam a clamar, e eles clamam por 4 gerações: Senhor, Senhor, tira-nos desse sofrimento. Até que Deus levanta outro justo, que não se corrompe, que cresce no Egito também, nasce do povo escravizado. Houve uma ordenança de matança de todas as crianças pequenas, todos os meninos, por medo de os hebreus se tornarem em maior número do que o Egito, e então governarem o Egito sobre eles. Ordenou-se a matança dos meninos, e Moisés foi poupado. Sua mãe e seu irmão colocaram num pequeno bercinho, o que se chama hoje de Moisés, um pequeno barquinho, colocou ele lá na água corrente, e ele foi para lá, na casa da irmã de Faraó, e esta o adotou, e o criou, e Moisés cresceu com toda a instrução do Egito. Ele foi ensinado nas leis do Egito, ele entendia tudo do Egito, mas ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. Quando ele viu o seu povo sofrendo, quando ele viu o seu povo sendo amassado pelos egípcios, ele se irou, se levantou e acabou perdendo o controle, matou um egípcio e depois teve que fugir, porque ele não suportou o sofrimento do seu povo, porque era homem de Deus, que amava a vida dos seus. E depois de 40 anos longe, ele volta para libertar o povo daquela terra escravizadora. E ele conduz o povo pelo deserto. E por causa de Moisés, homem justo, homem que não se corrompeu, Israel comeu no deserto. Caía pão do céu. Bebeu água no deserto. Saía água da rocha. Comia carne, porque Deus mandava codornizes para eles. Nada lhes faltou, por causa de Moisés, um servo fiel, temente a Deus. E depois dele, Josué, outro homem incorruptível, que não se corrompeu, que não se entregou aos desejos carnais, à ganância pelas riquezas da terra. Este conduziu Israel até a terra prometida, e eles alcançaram esta terra por causa de Josué, por causa de seu temor a Deus, por causa do seu temor, sua obediência a Deus. E assim foi. Quando chegou a época dos reis, dando um salto agora, quando chegou a época dos reis após os juízes, só para resumir e ganhar tempo, o povo não estava contente com o governo de Deus e começou a clamar por um governante, porque todas as demais nações tinham governantes, tinham reis. Então Deus dá a eles o que eles pedem, dá a eles um rei. Só que este rei, temente a Deus, adiante, pelo poder que recebeu em mãos, pela riqueza que alcançou, pelo poder, pelo status, acabou se corrompendo e tomou a iniciativa de fazer algo sem a permissão de Deus, acreditando que a sua decisão era a vontade de Deus. Não esperou para ouvir o profeta, e este caiu, e a sua queda levou Israel a uma queda terrível, terrível. Depois Deus levanta Davi, e Davi, outro grande homem de Deus, temente, chamado homem segundo o coração de Deus, não era perfeito como todos os outros nunca foram, não era perfeito, cometeu suas falhas, mas era temente a Deus e não se corrompeu com as riquezas, não se corrompeu com o poder.
e reinou sobre Israel com um trabalho totalmente aprovado pelo Senhor. Enquanto Davi reinou, Israel prosperou também. Depois veio Salomão, seu filho. Salomão clamou ao Senhor a sabedoria, lhe foi dada a sabedoria, e ele se tornou o homem mais rico de todo o planeta em sua época, o homem mais admirado de todos os reinos. Mas toda essa riqueza, todo esse poder, tudo que ele alcançou com a sabedoria que Deus lhe deu, lá adiante, ele lançou morro abaixo, porque se corrompeu com as mulheres, as quais ele tomou por esposas, mulheres de outros povos que adoravam deuses estranhos, e estas o levaram a adorar deuses estranhos, o levou a acender incenso e a servir deuses estranhos, e isso levou Israel à queda, e nunca mais Israel conseguiu se ajustar como uma nação próspera por um período tão longo, porque logo após Salomão levantou-se, dividiu-se o reino. Israel deixou de ser só Israel e passou a ser Israel e Judá, o reino do sul e o reino do norte. E agora outros reis são levantados, e uma hora, logo após Salomão, se levantou um rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor, e mais uma vez levou Israel à queda, ao sofrimento. Israel se corrompeu, adorou outros deuses por causa de seu rei. E Judá passava por coisas semelhantes, mas quando Deus levantava um rei que o temia, que o amava, que era íntegro de coração, estes, quando reinavam, quando se levantavam, destruíam toda a impiedade, destruíam os postes ídolos, os altares de adoração a outros deuses, e traziam de volta a adoração genuína ao Senhor Deus, e então a nação prosperava como ninguém. Os outros povos temiam Israel, temiam Judá, quando Deus levantava homens íntegros. Eles iam tomar emprestado, e Israel não tomava emprestado de ninguém, quando Deus levantava homens íntegros para reinar. Mas quando Deus levantava homens corruptos, e por que Deus levantava homens corruptos? Porque Israel começava a desmerecer um governante temente a Deus, porque eles deixavam de andar com a sabedoria, e se entregavam à estultícia, se entregavam à tolice de seus atos. Compreende? Em Daniel, para ficar mais claro, no capítulo 2, você está em Oséias, você volta um livro, é Daniel. Em Daniel, no capítulo 2, no verso 21, vamos esclarecer uma coisa importante. Verso 21. Ele quem? Yahvé, Deus. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ou seja, Deus levanta reis e Deus destrona reis. Ele faz tudo isso. Amém? Mas muitos cristãos entendem isso ao pé da letra e não conseguem entender e não interpretam isso direito. Bom, se é Deus que coloca e Deus que tira, eu não tenho que fazer nada. Não adianta, tudo que a gente fizer de bem vai terminar no Apocalipse, então não adianta, deixa para lá, vamos nos tornar omissos, deixa o barco correr. Muitos crentes pensam assim. Mas o que eu disse no início dessa mensagem é que a igreja tem um papel fundamental sobre a terra. Ela revela ao mundo o Deus de Israel. Ela é o instrumento onde Deus se revela ao mundo. Ela tem que fazer a diferença. Lembra que Jesus disse aos discípulos: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra.
Vocês são chamados para fazer a diferença. Vocês não foram chamados para serem mais uns. Vocês não foram chamados para se calar. Vocês não foram chamados para omitir. Vocês foram chamados para fazer a diferença. A diferença. E agora eu quero falar sobre a sabedoria do próprio Salomão, dada por Deus a ele. Provérbios no capítulo 28. Provérbios no capítulo 28. Para trás, depois de Salmos. Eu vou ler alguns versos do capítulo 28, comentar sobre cada um deles, e alguns do capítulo 29, todos falando sobre o mesmo assunto. Espero que você tenha entendido o que Deus falou ao teu coração sobre o que Ele fez no passado, sobre o que José representava, o que Moisés representava, o que Moisés, o que Josué, o que Davi, o que esses grandes homens representavam para Deus e para a nação que eles governavam. Amém? Homens íntegros, que enquanto reinaram, enquanto governaram, o povo prosperou. O povo prosperou. Capítulo 28, no verso 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Os pecados de uma nação é que fazem a nação padecer. Mas quando essa nação tem um líder sábio, ela se mantém na ordem, se mantém próspera. O Brasil é essa nação, é a nação próspera. E por que ela é a nação próspera? Porque é a nação que foi escolhida por Deus. Um brasileiro, com seu voto Minerva, devolveu para Israel a sua terra. Então veja que Deus escolheu essa nação com propósitos. Essa nação é a nação mais próspera do mundo em questão de verde, da Amazônia. É uma nação que produz soja como nenhum outro país. A China passaria fome se não fosse o Brasil. Todos os dias, todos os meses, saem navios e navios com toneladas de soja para a China. Sem falar nos outros países que se alimentam do nosso país. Quero ver outro verso com você, o Provérbios 28, 3. Verso seguinte: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres, é como a tempestade súbita, que destrói toda a plantação. Eu não sei se você está captando isso. Se a gente colocar lá um pobre, ele era pobre, não sabia ler, não sabia escrever, não fez faculdade. Não é desmerecer quem não estudou, porque eu estudei só até a 5ª série do 1º grau. Eu não tive oportunidade de terminar meus estudos e ir para uma faculdade. Mas eu não me tornei burro, porque eu segui o caminho pelo qual fui ensinado. Então não é desmerecer, mas colocar aqui o que o provérbio está colocando. Se você coloca um pobre para governar um país, ele vai destruí-lo. Por quê? Porque esse camarada era pobre, não sabia ler, não sabia escrever, e começou lá a defender a causa dos oprimidos, se tornando um sindicalista. Passou a defender a causa dos oprimidos e enriqueceu nessa. Enriqueceu.
E por várias tentativas acabou sendo presidente deste país. Acabou sendo presidente desse país. E o provérbio é todo para ele aqui. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Então, durante esse governo, o nosso país foi sendo destruído. Passamos por crises terríveis. Passamos por tempos de opressão. Porque o dinheiro do nosso país foi dado para outros países. As obras que deveriam ter sido feitas no nosso país, que é uma nação próspera e que precisa de mais estrutura para continuar nesse patamar. Ao invés de fazer essas obras no nosso país, foi fazer em outros países. Usou o dinheiro da população deste país, meu dinheiro, seu dinheiro, para construir em outros países. Cuba, Venezuela, Bolívia e tantos outros. Grandes obras. Tem uma cidade chamada Caracas que tem metrô. Em Minas Gerais não tem metrô. Não tem metrô. Assim como tantas outras cidades do nosso país. Mas foi o poderoso aqui, que era pobre e que se tornou poderoso, fez isso lá fora. Eu não estou aqui como um político, porque eu não sirvo para isso, não nasci para isso. Eu nasci para cuidar da obra de Deus, eu nasci para pastorear um rebanho para Jesus. Eu não nasci para me associar a políticos. Eu não nasci para trazer políticos nesse altar e pedir voto para eles. Você nunca vai ver entrar algum camarada aqui, como já foi feito aqui semana passada. Uma pessoa que é crente, que já visitou nossa igreja algumas vezes, uma mulher veio para mim falar de um camarada que está aí candidato a deputado estadual, e que ele também é crente, que não sei o quê, e que ela precisava que eu trouxesse aqui. Eu falei, irmã, você desculpa, mas a igreja, o púlpito, o altar do Senhor, não é para essas coisas. Não é para promover ninguém. É para falar do Evangelho. E ela insistiu, mandando mensagem depois, mandou o contato dele, eu não quero saber. Nós já fiz lá atrás, falei, nunca coloquei no altar para falar nada, apenas falei para vocês de uma pessoa que lutava pela nossa região aqui, mas nunca fiquei aqui fazendo política e defendendo esse ou aquele. Nós estamos falando aqui de sermos sábios. A sabedoria está falando conosco. Vocês querem ter um tempo próspero, vocês querem continuar sendo prósperos, querem continuar numa nação próspera, então hajam com a sabedoria. Porque se nós não buscarmos a sabedoria, estaremos rejeitando-a. E rejeitando-a, seremos rejeitados por ela. Se você rejeita a sabedoria, ela te rejeita em seguida. Foi isso que está escrito lá, nós lemos lá em Oséias. Porque vocês me rejeitaram, eu rejeitei vocês. Porque vocês me ignoraram, eu ignorei vocês. Entenderam, irmãos? A nossa responsabilidade. Nosso tempo passa, então vou correr. Provérbios 29, 5. Deixa eu falar do indivíduo outra vez. Deixa a Bíblia falar dele outra vez. 29, verso 5. Quem adula seu próximo, está armando uma rede para os pés dele. A promessa do indivíduo, ou seja, as mentiras, dizem o seguinte: na época do indivíduo, todo mundo comia picanha. Eu acho que eu deveria estar morando em algum outro país. Porque se alguém comia picanha naquela época, eram os filhos dele. Se eu não trabalhar, eu não como picanha. Se eu não me esforçar e trabalhar, eu não vou comer, porque ninguém vai me dar. Governo nenhum vai dar picanha para ninguém. Então olha só o provérbio: quem adula o seu próspero, quem adula o seu próximo, está preparando o que mesmo? Uma rede para os pés dele. Compreenderam, irmãos? Por que eu estou falando desse indivíduo? Porque é o único camarada que está em pé de igualdade lá com o outro que governa. Porque o resto é resto.
são insignificantes. Nenhum deles tem chance nenhuma. Nenhum deles tem chance nenhuma. É só blá blá blá. Então nós estamos polarizados entre duas pessoas que querem continuar. Um quer continuar governando e o outro quer voltar ao poder. Mas enquanto o outro que quer voltar, como disse o vice do indivíduo, lá atrás, antes de ser vice dele, que se dizia inimigo dele, disse que esse indivíduo quer voltar à cena do crime. Ele quer voltar à cena do crime. E agora o que disse isso está lá do lado dele, dizendo: eu vou voltar junto. E vou roubar junto com ele. Percebem isso, irmãos? Irmãos, a igreja corre sério risco. Olha a China, irmãos. É um país comunista, irmãos. Tem um ditador lá, irmãos, há anos no poder. Vai procurar saber como é que a igreja vive na China, irmãos. A igreja é perseguida, templos são queimados, incendiados, fechados, os símbolos religiosos estão proibidos. Foi negado auxílio emergencial na pandemia para crentes na China, porque eram crentes. Foi dito para eles, se eles negassem Jesus e abandonassem sua fé em Jesus, eles receberiam o auxílio, irmãos. A igreja do Senhor corre um grande risco nesse país, se ela for omissa, se ela não tomar partido, irmãos. A igreja partido. E qual é o partido que a igreja toma? É o partido bíblico, é o partido da palavra de Deus. É a conservação do bem, é a conservação da família, é a conservação da vida, irmãos. O partido que a igreja toma é o da Bíblia. Entendeu? Se a gente for omisso, nós estamos dizendo para o diabo: toma conta dessa nação, está nas tuas mãos. Deita e rola sobre ela. Se você for omisso, esse negócio de política, não me envolvo com isso, não vou votar para ninguém, vou anular meu voto. Você está dizendo: Satanás, toma conta, a nação é tua. É isso que o diabo quer do crente. Anula o voto, crente. Anula o voto, porque quanto mais crente anular o voto, mais chance de um indivíduo ladrão, condenado, tem de voltar a governar o país e terminar de destruí-lo. Seja omisso, crente. Seja omisso. E você estará entregando de mãos beijadas esta nação nas mãos de Satanás. E a igreja sofrerá os danos de uma perseguição, como é feito na China. Olha lá, a Coreia do Norte é um ditador comunista. Ninguém pode ter Bíblia. Ninguém pode louvar o Senhor em praça pública. Ninguém pode fazer culto a Jesus. Somente ao ditador. É isso que nós queremos para o nosso país. É isso que nós queremos, porque o indivíduo, ele já declarou que ele não precisa de crente, que ele não precisa de católico, que ele não precisa de padre nem de pastor. Ele está dizendo nas entrelinhas: eu não preciso da igreja. Indivíduos desse partido invadiram igrejas evangélicas e aprontaram arruaças. Imagine o que vão fazer se voltarem ao poder com a igreja de Jesus Cristo. Ah, mas Deus vai cuidar de nós. Deus, se essa for a vontade de Deus, Ele vai cuidar de nós. Ele vai rejeitar a gente. Não vamos perder a salvação, mas seremos rejeitados. Nossas orações não serão mais ouvidas nesse sentido, porque nós não demos ouvidos à sabedoria. Porque nós não demos ouvidos. Então nós seremos rejeitados sim por Deus. Por que a China sofre? Por que a igreja lá sofre? Porque rejeitaram. Por que esses países comunistas aí, Chile, Venezuela, por que estão sofrendo? Por que a igreja sofre nesses países? Porque rejeitaram, foram omissos. A maioria foi omissa. E muitos cristãos votaram nesses comunistas. E existem crentes dizendo que vão votar nesse comunista. Existem pastores defendendo esse ladrão condenado em 3 instâncias. Foi provado, comprovado, reafirmado que ele roubou o país. Ele teve que devolver milhões. Seus ex-ministros tiveram que devolver milhões aos cofres públicos. Provado que roubaram o nosso país.
E tem crente querendo votar neles. Não voto nele, mas também não voto no outro. Então entregue nas mãos do diabo. Porque é o diabo que vai governar. Porque quem está no governo hoje defende princípios, defende a palavra de Deus. Ele coloca Deus acima de todos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele defende a vida, ele defende a família. Ele é contra a ideologia de gênero. Eles querem porque querem, e se esse governo voltar, você pode ter certeza que pastor vai ser preso porque não faz casamento de gay. Padre vai ser preso porque não faz casamento de gay. Se esse governo voltar, pode ter certeza que vai ter essa lei. E o que vai ter de pastor preso, o que vai ter de igreja fechada, é o que o diabo quer. É o que o diabo espera. Provérbio 28, 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. Quando um justo governa, a terra prospera no geral. Estávamos aflitos meses atrás. Meu Deus do céu, onde é que vai parar? A gasolina está lá em cima, meu Senhor. E o governo lá lutando, tentando baixar, falando, tentando daqui, tentando dali, até que conseguiu e baixou. Meus irmãos, você vai num posto de gasolina hoje, você vai abastecer seu carro, você fica feliz, meu Deus. Ai, glória a Deus, com 100 reais não dava nada, agora com 100 reais eu consigo rodar a semana. Quando que isso aconteceu lá atrás, irmãos? O que subiu nunca mais voltou a descer. Entenderam? Quando que tantas famílias pobres foram beneficiadas, se não por alguém justo, por alguém que ama os pobres, por uma pessoa que teme a Deus e ama os pobres, ama seu próximo. O erro de todos nós é que quem vota nunca vai buscar o histórico das pessoas, dos candidatos, nunca vai buscar o histórico para saber o que fez, o que deixou de fazer, se tem ficha limpa, se não tem. Este governo atual diz: me chamem de corrupto, encontrem corrupção no meu governo. Ah, mas os filhos dele é outra história, irmão. Quem governa é ele, não é os filhos. E até hoje nada foi provado contra eles também. Se não foi provado é porque não devem, porque se devessem já tinha sido provado. Está em nossas mãos. 28, 15. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. 16, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Essa é a vontade de Deus para um justo quando ele